Olá, sou a aluna Daiane Muniz, do primeiro ano E hoje eu vou falar sobre energia nos ecossistemas. A energia nos ecossistemas tem como fonte principal o Sol. Essa energia é capturada pelas plantas produtoras, através da fotossíntese, transformando a energia solar em energia química, armazenada nos alimentos. A energia passa de um ser vivo para o outro, através das cadeias alimentares, que essas cadeias alimentares são compostas em produtores, que produzem o seu próprio alimento, plantas e algas, consumidores primários se alimentam de produtores herbívoros, consumidores secundários se alimentam de herbívoros carnívoros, consumidores terciários, predadores que se alimentam de outros carnívoros, e decompositores, fungos e bactérias, decompõem matéria morta e reciclam nutrientes para o solo. Uma coisa que eu acho muito importante falar, a energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Por quê? Parte dela é perdida de forma de calor durante o metabolismo. Por isso, quanto mais alto o nível trófico, menos energia disponível. A energia entra pelos produtores, flui pelos consumidores, retorna ao ambiente pelos decompositores, diminuindo a cada transferência. Bom, hoje eu vou explicar o que são os níveis tróficos. Os níveis tróficos revelam para nós quem se alimenta de quem na natureza. E onde isso tudo dá início são com as algas e com as plantas, que são chamadas de produtores, pois elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Após os produtores, nós temos os níveis de consumidores, que são os primários, os secundários e os terciários. Os primários se alimentam de plantas e nós temos o exemplo do coelho. Já os secundários se alimentam de herbívoros e a gente tem o exemplo da cobra. E por fim, os terciários se alimentam de carnívoros e a gente tem o exemplo da águia. No final disso tudo, após os produtores e consumidores, nós temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Eles decompõem os restos dos seres vivos e devolvem todos os nutrientes ao solo, assim fechando o ciclo da vida. E dessa forma, a gente percebe que energia e matéria passam de um ser vivo para o outro e mantêm um equilíbrio no ecossistema. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre a cadeia alimentar. E vocês já se perguntaram por que o leão se alimenta da zebra? A zebra se alimenta do vegetal e a vegetação faz o seu próprio alimento? As relações dos seres vivos são complexas, mas é possível entender como acontece. A energia e a matéria consumidas pelos seres vivos são distribuídas por eles mesmos, que chamamos de cadeia alimentar. E, em outras palavras, é o processo de um ser vivo serve o seu de alimento para o outro, e essa cadeia transfere matéria e energia em ser vivo para o outro. Cada ser vivo tem o seu papel nessa grande sequência, por isso, existe um tipo de hierarquia de relações alimentares de acordo com a composição ou com a posição que o ser vivo ocupa. Essa divisão de graus alimentares é chamada de nível trófico. Cada nível trófico representa também um conjunto de seres com os mesmos hábitos alimentares. E são eles os produtos, consumidores e decompositores. Na cadeia alimentar, o processo de transferência de energia sempre inicia com seres produtores e termina com seres decompositores. Vamos conhecer cada um deles? Bom, os produtores são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é aquele processo onde a energia do sol é convertida em energia química. Através da captura de água e gás carbônico do ambiente pelas plantas. Elas produzem substâncias orgânicas e liberam oxigênio na atmosfera. Já os consumidores são seres heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento e por isso necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver, tipo eu e você, sabe? Eles dividem em consumidores primários, que se alimentam dos seres produtores, como os herbívoros. Consumidores secundários é que se alimentam dos consumidores primários, como os carnívoros. Os consumidores terciários e consumidores terciários, que se alimentam dos consumidores secundários, como os grandes predadores da natureza. E por último,
os seres decompositores, que são muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles obtêm energia através da decomposição de organismo morto, independente do nível trófico. Oi, professora. Eu sou o Gustavo Maciel e hoje eu vou explicar como a energia circula dentro dos ecossistemas. Eu vou começar primeiro pela produtividade primária, depois pela produtividade secundária e, no final, para contextualizar tudo, eu vou falar sobre a produtividade de energia nos ecossistemas como um todo, para fazer meio que um resumo. Então vamos lá. O que é produtividade primária? A produtividade primária nada mais é do que a energia que os produtores, como plantas, algas e algumas bactérias, capturam do sol e transformam isso em energia química, por meio da fotossíntese. A gente chama de PPB a produtividade primária bruta, que é basicamente toda a energia que elas produzem, mas parte dessa energia é usada para a planta viver e para respirar. O que vai sobrar depois disso é basicamente o PPL, que é a produtividade primária líquida, que é basicamente a energia que sobra para os outros seres vivos da cadeia alimentar. Tá bom, mas o que é a produtividade secundária? Bom, a produtividade secundária acontece quando os animais ou os consumidores pegam aquela energia e vão transformar isso em biomassa. Basicamente, quando eles comerem, eles vão transformar aquela energia em músculos, em pele, para ajudar no próprio corpo. Então, para encerrar, no final, a produtividade de energia nos ecossistemas é todo esse fluxo de energia que passa de um ser vivo para o outro. Isso vai mostrar como a energia se move e sustenta a vida no ecossistema. Agora eu vou falar sobre as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas são representações gráficas que mostram como a energia, a biomassa ou o número de organismos se distribuem nos níveis tróficos de um ecossistema. Elas possuem a base larga e o topo estreito, porque a cada nível trófico a quantidade diminui. Existem três tipos principais das pirâmides ecológicas, que são: o primeiro, a pirâmide de energia, que mostra a quantidade de energia disponível em cada nível, sempre em forma de pirâmide, nunca invertida. A energia diminui conforme sobe na cadeia alimentar. O segundo tipo é a pirâmide de biomassa, que mostra a massa total da matéria viva em cada nível. Normalmente tem forma de pirâmide, mas pode ser invertida em ambientes aquáticos. O terceiro e último tópico, pirâmide de número, mostra a quantidade dos indivíduos em cada nível trófico. Pode ou não uma pirâmide regular, dependendo do ecossistema. O que podemos resumir nisso tudo? As pirâmides ecológicas representam como a energia, a biomassa, o número de seres diminui conforme se sobe nos níveis tróficos. E foi isso a nossa apresentação.